pessoal, hoje tem jogo do Fluminense. Hoje tem jogo do Fluminense pela Copa do Brasil. Fluminense e Aparecidense da Série D, D de dado, pela Copa do Brasil, fase 3, jogo de ida, tá? Esse jogo vai ser às 9h30 da noite, com transmissão somente da Prime Video. Só na Amazon Prime que vai passar esse jogo, tá? Então já corre aí pra tu poder manobrar a tua assinatura, ver como é que você vai fazer aí pra poder assistir esse jogo. Pela condição de saúde da minha mãe, depois de muitos anos, eu não vou a um jogo do Fluminense no Maracanã, tá? Então eu vou estar em casa, já que eu vou estar em casa, eu vou fazer react. Então eu vou acompanhar aqui com vocês, a partir das 20h30, a gente vai estar ao vivo aqui para acompanhar tudo de Fluminense e Aparecidense. Torcida extremamente desmotivada para esse jogo, né? Acredito num público aí entre 8, 10 mil pessoas, no máximo, se der isso. Então é uma desmotivação muito grande depois da derrota pro Botafogo. O Fluminense está a 3 jogos sem vencer. Ele vem de 2 empates. Um empate contra o Vitória, um empate contra a União Espanhola e a derrota pro Botafogo. Então quero uma sequência de 4 vitórias seguidas. Já tá virando uma sequência de 3 jogos sem vencer. E hoje, eu acho que não passa pela cabeça de nenhum torcedor do Fluminense no planeta um resultado diferente do que matar a classificação hoje. Eu não tô falando só de vitória, não. Eu tô falando de definir a classificação. André, o que você chama de definir a classificação? Cara, pelo menos 3 gols de diferença. Pelo menos isso. Então, pela bagreza que o Fluminense tem apresentado nos últimos jogos, eu coloco um placar aqui de 3-0 hoje. Qualquer coisa menos do que isso, pra mim, vai ser vexame e vergonha. Todo respeito à Aparecidense, mas, porra, não dá, não tem a menor condição, né? Então, que a desmotivação, que a tristeza fique apenas por nossa parte, por nossa conta. Que os jogadores possam entrar extremamente motivados a vencer a partida. Porque vencer e definir o confronto. Porque aí, dependendo... O outro jogo é lá no final de maio, se eu não me engano. Dependendo da sequência de jogos que tiver ali, pode-se até pensar em poupar, preservar, dependendo do jogo antes, dependendo do jogo depois que vai ter dessa partida aí do jogo da volta. Então, já que vai entrar os titulares, e eu vou te mostrar aqui no nosso campinho tático, já que vai entrar com os titulares, é para entrar, para golear, fazer o máximo de gols possíveis, para já dar tranquilidade e garantir aí vaga para as oitavas de final. Não matematicamente, né? Mas na prática, na teoria não, mas na prática sim. Ok? Então vamos lá, pessoal. Essa aqui, quem assistiu a live de ontem viu, quem segue o nosso Instagram aí também já sabe. Mas quem não sabe, o Fluminense vai entrar em campo com o Fábio. Se você não conhece também, esse aqui é o nosso campinho tático. Uma novidade aí do nosso canal aqui para o ano de 2025. A gente pode fazer qualquer coisa aqui, a gente pode desenhar, ó, fazer seta, desenhar, fazer círculo no jogador. Enfim, dá para brincar, dá para fazer um monte de coisa aí. Espero que você curta mais essa evolução aí do nosso trabalho. Então aqui, ó, Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e a primeira novidade, tá? Gabriel Fuentes está de volta. Gabriel Fuentes está de volta à lateral esquerda. Com isso, pelo menos por enquanto, a gente não vai precisar mais ter ali como é que é? O René, rapaz. Esqueci o nome do René agora. Deu branco, você não vai precisar mais ter o René. Ué, acabei de ver que a minha tela também não tá aparecendo aqui. Oxi. Agora sim, pô. Ué, cadê o Dezão? Sumiu. Tô aqui, pô. Agora eu voltei. Hein? Então, a linha de zaga aqui com Samuel Xavier, Ignácio Freitas e Fuentes de volta. O René não era um problema, o maior dos problemas, mas o Fuentes joga mais do que ele e merece aí a titularidade, né? Martinelli de primeiro volante. Então, o Renato realmente é mais um dos treinadores que insistem com o Martinelli de primeiro volante. E aí eu chamo ele de Fofonelli, porque aqui eu acho que ele é Fofonelli. O Ganso como camisa 10 e meio armador. E o Nonato. Nonato é a novidade nessa equipe, tá? Ganhou a vaga do Hércules, ganhou a vaga até do Lima, mas apesar que eu acho que o Renato não vê o Lima como segundo volante, né? E sim como um substituto do Ganso. Enfim, meio campo aqui, Martinelli, Nonato e Ganso. Na ponta direita, João Arias, a única coisa positiva que a gente tem tido no ataque nos últimos jogos. Germancano mantido como titular, e eu concordo, o artilheiro do Brasil na temporada ao lado do Verratti com 14 gols. A culpa não é do Cano.
E mais uma novidade para esse jogo é esse cara aqui, cara. É o Keno. Ganhou a vaga de titular. Então nós temos aí 3 alterações hoje na equipe do Fluminense pelo lado esquerdo. Você tem o Fuente, você tem o Nonato, você tem o Keno. Então, eu acredito que o Renato esteja fazendo isso exatamente para diminuir um pouquinho, para desafogar um pouquinho o Arias, né? Porque é impressionante como o Arias é sobrecarregado nessa equipe do Fluminense. Então, acredito que ele esteja fazendo essa formação aí para tentar fazer o Fluminense jogar mais pela esquerda e criar mais possibilidades, mais chances de gols, enfim. É bem provável que a Aparecidense hoje venha fechadinha, né? Coloque 2 linhas de 5 na frente da área ali. E o Fluminense normalmente tem bastante dificuldade quando enfrenta adversários assim. Vamos ver qual vai ser a estratégia que o Renato vai utilizar para poder furar aí o possível bloqueio, o provável bloqueio da Aparecidense, tá? A Aparecidense é essa que tem algumas caras conhecidas, tá? O técnico, por exemplo, da Aparecidense é o Lúcio Flávio, ex-Botafogo. Lúcio Flávio é o técnico da Aparecidense. Eles passaram pela fase 1 e 2 da Copa do Brasil, né? Por isso que estão na fase 3. Eles passaram na fase 1 pelo Votuporanguense e na fase 2 pelo Cascavel. E teve um bom começo de Série D. Tem uma vitória e um empate em 2 jogos, 4 pontos, tá? Então, assim, é uma equipe muito fraquinha, mas conquistou aí os seus resultados. Dentro do seu nível de competitividade, eles têm conseguido aí conquistar os resultados que para eles são satisfatórios, né? Vou passar aqui algumas informações agora do GE em relação à equipe da Aparecidense, mais conhecido como Camaleão, a Aparecidense. Então o Lúcio Flávio ele deve repetir o time que iniciou a partida contra o Misto de Mato Grosso no último sábado pela Série D. Autor do gol da classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil em jogo dramático contra o Cascavel, o meia Igor Leite, ex-Fluminense, que é primo do Kaká. Lembra do Igor Leite? Então, ele é o camisa 10 da equipe da Aparecidense. Ele segue fora se recuperando de lesão. Então, o Igor Leite não vai jogar contra o Fluminense, pelo menos não agora no jogo da ida. Tá bom? Então, a provável escalação da Aparecidense é com Matheus Alves no gol, Ivan na lateral direita, Lucas Rocha e Vanderlei é a dupla de zaga, com Mário Henrique na lateral esquerda. Tem um tripé de meio campo, impressionante como a maioria das equipes, não são todas, né? Mas a maioria das equipes, elas jogam no 4-3-3, né? Impressionante, virou moda no Brasil. Matheus Chaves, Diego e Juninho formam o tripé de meio campo, com Buba aberto na ponta direita, Caio Nunes na ponta esquerda e Stefano Pinho é o centroavante lá no comando do ataque. A arbitragem, sempre muito polêmica, vai ficar por conta do Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul. E o VAR vai ser o Vinícius Furlan, ok? Então tem VAR. Tinha gente perguntando ontem na live, tem VAR, Dezão, no jogo da Copa do Brasil? Tem VAR. Tem VAR e vai estar aí pronto para fazer besteira, porque eles só fazem besteira, né? Então eu vou torcer para a arbitragem ser isenta, não prejudicar ninguém, também não beneficiar ninguém, enfim. Que seja uma arbitragem aí 100% isenta, tá bom? Essas são as informações desse jogo de hoje. Espero vocês aqui a partir das 8h30 da noite pra gente bater aquele papo, fazer aquela resenha pré-jogo e depois acompanhar o jogo junto, até porque muita gente aí acaba não assinando, né? Esses canais de assinatura aí, Prime Video e tudo mais. Então você vai poder acompanhar aqui comigo. Não vou narrar, vou apenas comentar e ficar conversando com você aqui, trocando uma ideia do que estiver acontecendo no jogo, tá bom? Então espero tua presença aqui, cola com a gente. Valeu? É isso. A gente se encontra mais tarde então, encontro marcado, hein? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, pelo amor de Deus, né? Era só o que me faltava. Amanhã e sempre. Valeu.